vamos conversar agora com o Dr. Francisco. Dr. Francisco Assis, o que é a olheira? O que é que causa a olheira? Na verdade, eu acho que é importante, às vezes, diferenciar que a olheira pode ter o fator da cor, aí que a gente chama da hiperpigmentação. A gente pode ter o fator, às vezes, de profundidade, quando a gente tem uma baixa ali daquela região. E o outro fator é o fator vascular. Esse é o que mais compromete para poder dar o efeito de inchaço, que ajuda também a sensação de escurecimento da região. E aí, isso tem cura? Quem tem a olheira por vida, assim, passou a vida inteira tendo a olheira, ela resolve isso com tratamento caseiro? Na verdade, com o tratamento caseiro, a gente não vai conseguir tratar realmente. A gente vai dar um efeito mais Cinderela. A gente vai dar um efeito de melhorar ali naquela hora para poder ter uma aparência melhor. Mas, geralmente, para conseguir ter um bom resultado, muitas vezes vai ter que associar um tratamento com laser ou uma luz pulsada, que são os principais tratamentos para a região da olheira. Entendi. Então, a gente vai fazer agora possibilidades para esse efeito Cinderela, não é isso? O que é que a gente tem aqui de possibilidade? O que é que acontece? As pessoas têm muito assim, a gente vê as pessoas falando de receitas caseiras na internet, que é arriscado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, pelo menos que aquilo tenha sido falado por um profissional. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas que a gente pode usar e vou falar do risco. O principal risco é agora que a gente vai usar coisa gelada. Então, você colocar o gelo diretamente na pele, que a gente vê muitos blogueiros colocando aí, coloca o gelo, coloca água com muito gelo, aí você tem um risco de queimadura. Aí, em vez de ter o benefício, a gente pode ter uma piora do local. Entendi. Então, lembrando, gente, não colocar o gelo de cara no rosto. Também não colocar, doutor Francisco me lembrou bem, não colocar o rosto numa panelinha cheia de cubo de gelo. Não pode fazer isso, tá? Vai queimar a pele, vai piorar a sua situação. Vamos aqui fazer umas compressinhas. Como é que a gente faria essa compressa de gelo, doutor Francisco? Uma coisa que eu acho que a gente pode frisar também, que é importante, se a pessoa tiver essa olheira vascular, que ela já amanhece inchada pela manhã, às vezes o paciente tem alergia, tem uma rinite, ou até mesmo que chorou mesmo, a pessoa passou ali a noite chorando por algum problema, ou não dormiu bem. Aí dá aquela sensação daquela bolsinha inchadinha lá. A primeira coisa, o banho não pode ser quente, porque tudo que você tomar quente vai dar vasodilatação. Se esse vasodilatar, ela vai piorar. Então, o banho tem que ser frio. Aí você tem que já ter o contato com água fria naquela hora. E a gente colocou algumas coisas aqui que ficam na dúvida e eu ia falar se era verdade ou se não era. Então, a primeira coisa que a gente ouve falar muito é o pepino. As pessoas falam que o efeito do pepino teria um efeito muito bom nessa região. A gente vê filme, as pessoas colocando um pepino deitada ali, fazendo um efeito, uma máscara. Então, assim, o pepino, ele tem sim ali antioxidantes, mas a gente não consegue absorver tanto antioxidantes naquela hora, mas o efeito de resfriar, aqui como foi que eu fiz? Eu coloquei ele com a água, coloquei com bastante gelo e aqui quando eu boto a mão, ela tá bem gelada. Aí quando a gente tirar ele, a gente coloca no local, às vezes uma ou duas, e vai deixar bem na região da área dos olhos. Então, esse aqui, uma opção seria o pepino. Outra opção, que a pessoa não tiver um pepino em casa, poderia ser a batata inglesa. E cortando ela fininha, vai ter o mesmo efeito. Quando eu coloco, eu tenho a sensação de estar fria. Por que falar fria? Porque eu também não posso colocar uma coisa muito gelada para não queimar a pele. E é comum as pessoas queimarem a pele com gelo. O gelo, ele vai estar lá a 0 graus. Então, ele vai queimar a pele se eu tiver contato direto. Por exemplo, aqui eu estou pegando só o gelo separado, porque eu vou colocar ele numa coisa também simples, que é fazer chá de camomila, que aí você não vai colocar quente, a gente joga as pedrinhas de gelo e vai deixar ele bem gelado. Só que quando vai ser o chá, como é que eu vou poder usar? Poderia ser um algodão, poderia ser uma toalhinha pequena, que você fosse colocar um paninho lá para poder usar esse local. Obrigada. Aí a gente só coloca essas rodinhas de algodão, aqui molha, umedece no chá. Isso. O chá, ele tá bem gelado, porque eu coloquei gelo antes. Aí eu vou umedecer, deixo ela ali um pouquinho e vou colocá-la diretamente no local que eu quero colocar, que é a região da área dos olhos. Vamos ver, ele vai colocar agora. Como é que a gente tem que fazer em casa com essa rodinha de algodão e o chazinho de camomila. Lembrando, minha gente, que isso aqui é uma receita... Ok. Essa aqui é uma receitinha caseira.
Ela não vai resolver tua olheira, mas ela vai te ajudar muito a melhorar e aí trabalhar com um aspecto mais bonito na pele. Vivi? Obrigada, Mac, pelas informações. Em tempos em que a gente vê tanta um profissional especializado no assunto, que vai trazer mais informações para a gente agora. Mac, eu volto contigo. Vivi, a gente volta aqui com o Dr. Francisco de Assis e a gente, além das receitas caseiras, vai conversar também sobre cuidados importantes com o rosto e com a pele da olheira, porque ela é um pouquinho mais sensível. Então, a gente vai falar sobre, pode esfoliar a pele da olheira, doutor? Na verdade, eu não aconselho muito, porque o risco de você esfoliar e machucar é grande. Então, é melhor fazer e evitar essa região. E outra coisa, olheira tem que ser protegida, como qualquer parte do rosto, o ano inteiro. Tá chovendo, ninguém vê nem o sol no céu. É pra gente ficar sem protetor assim mesmo? Não, tem que estar com protetor, porque ali é aquela nuvem, mas o sol está lá em cima. Então, os raios vão passar, o UVA e o UVB. Então, a gente vai estar tendo chance de fazer sofrimento do lado do sol. E as pessoas costumam passar o protetor solar certinho? Qual é o jeito certo de passar o protetor solar? É o que eu falei até em relação à quantidade. Quando a gente pega, às vezes coloca muito pouco, mas seria equivalente a uma colher um pouquinho maior do que essa. Então, para uma região como o rosto. Então, se a gente for ver aqui, ó, isso aqui ainda é pouco. Então, essa quantidade aqui para você espalhar, e as pessoas usam muito pouquinho a quantidade. Então, é importante a gente também frisar a quantidade. Já quando a gente usa um bastão, o bastão ele usa tecnologia um pouco diferente. Aí você pode fazer a cobertura lá completa do local e ele não consideraria por quantidade, como a colher. Ótimo, muito obrigada, doutor Francisco Assis, por todas essas dicas. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muito.